falar uma coisa com vocês sobre código, tá? No último vídeo eu falei sobre o entorno é mais importante que o miolo, certo? E tudo isso cai num tema meio que em comum, que é usabilidade, tá? Você tem que pensar em experiência do usuário. Não necessariamente o usuário final, né? Talvez nem seja a tua preocupação, mas o usuário do teu código, tá? Então, o próximo programador é o usuário com quem você tem que se preocupar, né? Eu acho que foi o Nuff que falou que programar é você dizer para outra pessoa o que você quer que o computador faça, tá? E isso faz todo sentido, né? A não ser que o código seja exclusivamente teu, você seja a única pessoa que vai dar manutenção nele, aí ok, mas a partir do momento que você está trabalhando numa equipe, é muito importante considerar como que o próximo programador vai tratar aquele teu código, né? É fácil dele entender o que está acontecendo, ele tem que fazer muito malabarismo para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Por exemplo, eu estou lidando agora numa base de código que tem muita questão de data, de histórico e tudo mais. Então, às vezes você quer pegar, por exemplo, o preço de uma determinada ação, né, na Bolsa de Valores, do momento presente até 3 minutos atrás, né? Então, todos os open, high, low, close desse período, né? Então, o que a galera tem feito é fazer você passar um range, o projeto em Python, né? Um range de time date, né? Date time. Então, é terrível, tá? Primeiro que você se obriga a fazer o from datetime, import datetime. Now é igual a datetime, now, UTC, esse é o start. O end é now menos timediff, 3 minutos. Né? Então, às vezes você poderia fazer uma função, um método, uma coisa assim, que já aceitasse, por exemplo, 3. Né? Tipo, me dá aqui o histórico desse momento até o passado, 3 minutos. Né? Então, porque o que está na cabeça do programador que está usando o teu código cara, eu preciso do histórico dos últimos 3 minutos. Né? Qual que é o parâmetro que está na cabeça do próximo desenvolvedor? O número de minutos, 3. Né? Então, se obrigar, às vezes, a pessoa a criar um datetime, criar o now, criar o período now menos 3 minutos, para depois pegar esses valores, usar como argumento na chamada do teu método ali. É chato, é trabalhoso, é complicado. Né? Eu vi outras coisas, por exemplo, é muito comum a gente pegar uma watchlist, né? Então o usuário ele tem alguns estoques, alguns fundos que ele tem interesse em manter, ficar de olho. E daí você tem que pegar os instrumentos, né? Que são as ações relacionadas a todas essas watchlists que você selecionou. Então, o que geralmente o pessoal faz é pegar a lista de watchlist e daí criar um códigozinho ad hoc para filtrar por instrumento e pegar eles unique, né? Quer dizer, poderia talvez ter um watchlist set, né? Que é um conjunto de N watchlists, isso como uma classe. Daí você poder chamar um método tipo getInstruments, né? Que já faz isso para você. Então, se essa operação é comum, né? Se você está frequentemente pegando uma lista de watchlists e jogando e tirando os instrumentos, e depois do instrumento você tem que pegar de volta a watchlist. Às vezes você poderia hidratar um pouco o dado que você está retornando para facilitar o uso. Então, existe essa coisa de quão ergonômico é o teu código. Né? Ele pode ser chato, complicado. Né? Namespace, por exemplo. Quantas vezes você precisou adivinhar de onde importar alguma coisa? Né? Tipo, eu quero uma exceção específica, né? Invalid instrument. Eu tenho que dizer from meu módulo ponto exceptions import invalid instrument exception, né? O error. Sendo que você poderia dizer from meu projeto import a exceção direto, né? Lembrando que Python ele não tem o namespacing como uma forma de criar hierarquias. Né? O namespace em Python é só para evitar o clash de nomes. Né? Então, se o nome das suas exceções não tem, não bate com outros nomes, o que geralmente não bate mesmo, não tem por que você obrigar
o usuário do teu código a saber que as exceções estão dentro do módulo exceptions, dentro da tua biblioteca, do teu aplicativo. Né? Já deixa tudo exposto o mais plano possível. Né? O plano é melhor do que alinhado. Né? O flat é melhor do que você ficar alinhando. Por quê? Porque quanto mais alinhado, mais o desenvolvedor tem que lembrar. Né? As exceções relacionadas ao cliente HTTP, elas estão em meu módulo ponto exceptions ponto HTTP, ou vice-versa, né? http.exceptions. Se o nome não conflita, deixa tudo plano. Né? Por quê? Porque isso facilita a vida do próximo desenvolvedor. Então, em questão de projeto, o entorno é mais importante que o miolo. Né? É mais importante você criar um projeto que seja simples de você operar, né? O manuseio seja simples, porque daí você pode, em qualquer momento, em qualquer situação, com pressa ou sem pressa, você lidar no miolo, né? Porque todo o resto é fácil. Fácil fazer deploy, fácil de você testar localmente, fácil de rodar teste unitário, beleza, a nível de projeto. A nível de código, né, você tem que ter essa ergonomia. Né? O teu código tem que ser bom o suficiente para que o próximo desenvolvedor não tenha dor de cabeça. Né? Pelo contrário, se ele puder gostar da base de código que você fez, excelente. E daí a nível macro, né, a nível da arquitetura, a arquitetura precisa ter bons mecanismos. Né? Se ela tiver bons mecanismos, tudo fica simples e você não precisa ficar devendo coisa e tudo mais. Que daí é um assunto para um outro vídeo. Mas é isso, beleza? Então, a minha recomendação é aprender um pouco a ter um design de código que seja mais ergonômico, tá? Eliminar os atritos, eliminar a questão de que o teu usuário precisa adivinhar, o usuário do código, né? Ele precisa adivinhar coisas, ou então que para chamar métodos, funções que são comuns, né, você precisa fazer muitos pequenos passos, né? Então, aqui eu exijo que seja um datetime. Você tem que criar os datetime, né? Às vezes você podia usar um inteiro comum, né? Ou então, outra coisa interessante que eu vi esses dias foi alguém pegando transações e fazendo somas usando o método add transaction. Né? Talvez poderia ter sobrescrito o método mágico add do Python, daí você poderia dizer transaction mais transaction mais transaction mais transaction e ter ali um agregado, né? Às vezes fica mais natural, né? Então, enfim, acho que a grande diferença de um código de um pleno para um sênior, em partes é isso. Tá? Eu espero que o código do sênior, o cara que ganhou experiência já em campo, ele entenda isso. Né? Ele entenda que o código dele ele tem que ser ergonômico, né? Tem que ser tranquilão de usar. Lembre das bibliotecas mais legais que você usa, provavelmente elas são extremamente fáceis de usar, extremamente simples, extremamente intuitivas, o retorno das funções é o que você espera, os nomes são o que você espera, tem pouca mágica acontecendo, pouco lugar que você tem que adivinhar se isso aqui é um atributo, isso aqui é uma chamada de função, né? Você não precisa adivinhar muito, você simplesmente vai usando, né? e as coisas vão acontecendo numa boa. Beleza? Pense nisso, melhore. Falou!